No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Nós não somos juízes eleitos, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e vocês viram o que acabou de acontecer no Supremo Tribunal Federal? Seria efeito da cobrança do Congresso americano? Você viu o discurso impressionante do ministro Fux indo contra Alexandre de Moraes, Toffoli e Barroso? Tivemos também a reação do presidente do Senado, que deixou claro que vai revidar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que descriminaliza o porte de maconha. Mas antes eu tenho um recado. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica, com vozes intensas, o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Vejam que esse discurso do Fux é uma espécie de rompimento com a juristocracia. Juristocracia é o governo através do judiciário.
Esse sinal dado por Fux hoje pode ser o efeito da exposição do Supremo Tribunal Federal nos órgãos internacionais. É óbvio que o ministro não descobriu hoje que o Supremo brasileiro legisla. Então, se ele tomou essa atitude hoje, é porque tem coisa aí. Mas a reação também veio do Senado. O respeito às decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não. E há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso, e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Não há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação. O que podemos esperar de Pacheco é tramitação da PEC das drogas, que vai proibir novamente o porte de maconha. Vejam que colocar essa proibição na Constituição é uma medida drástica. Uma lei poderia regulamentar isso aí. Mas como o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, acaba sendo necessário deixar isso firmado na Constituição. Hoje foi um capítulo muito importante e deve ser olhado com seriedade. Muito obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixe o seu joinha se você gostou. Até a próxima e tchau, tchau.